Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e hoje nós vamos falar sobre o tema Jesus libertando os cativos, que é o nosso tema mensal. Mas antes de iniciar, eu gostaria de agradecer o nosso pastor presidente aqui, pastor Eliseu Torres, que está nos cedendo esse espaço para que a gente venha com essa palavra abençoada para edificar a vida de vocês. E também eu quero falar para todos os espectadores que, se você não conhece essa palavra, se você ainda não tem um lugar para você se alimentar espiritualmente, venha nos conhecer, venha nos visitar. Nós estamos aqui de coração e braços abertos para receber vocês, ok? Hoje o nosso tema é Jesus libertando os cativos. Primeiro eu quero fazer uma oração com vocês. Feche seus olhos. Pai, nós te rendemos graça nessa tarde, Senhor. Estamos aqui tão somente obedecendo o teu ID, Pai. E queremos, Pai, que cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, ela esteja de coração aberto para receber a tua palavra com mansidão. Essa palavra que é inspirada pelo Espírito Santo e que nessa tarde o próprio Espírito Santo esteja comigo, colocando palavras de edificadas na minha boca para falar para vocês. E eu creio que vocês vão sair daqui livres de toda a opressão, de tudo e com as necessidades de vocês supridas, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, eu quero que vocês abram suas Bíblias em Lucas 4, 18 e 19. O Evangelho de Lucas. Nós vamos falar sobre o ministério de Jesus, que ele não só libertava, mas ele libertava, ele era fundamentado em 4 pilares: ensino, cura, libertação e salvação. Isso dentre um leque de coisas que Jesus fazia de bem para todas as pessoas, quando chegavam até ele, né? Tanto é que as multidões queriam estar do lado dele, porque a unção de Deus que estava sobre a vida dele vinha sobre a vida das pessoas e elas saíram de lá na plenitude de Deus. Amém? Então vamos lá, vocês abriram em Lucas 4, 18. E nós vamos ver aqui que Jesus, ele sabia quem ele era, a identidade dele, sabia para que ele veio. Eu vou ler 16, que diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então nós vemos aqui, amado, várias chaves aqui que Jesus tinha como missão na terra. Ele veio para quê? Para libertar os cativos, não é? Ele diz aqui, evangelizar os pobres. Por que evangelizar os pobres? Ele falava do reino de Deus para os pobres, para libertar, para os pobres saber quem eles eram e a partir daí eles avançarem na vida. Porque ele mesmo disse que pobre sempre vai existir, mas quando você descobre quem você é em Cristo, a sua identidade nele, você vai se libertando aos poucos e pobreza não faz parte mais da sua vida, das nossas vidas. Nós vamos ver aqui, eu vou seguir uma sequência de versículos para a gente se fundamentar na palavra, amém? Para a gente entender cada detalhe do ministério de Jesus. Então nós vamos agora para a missão primordial e principal de Jesus, Filho de Deus, que está lá em João 3,16. Essa passagem, amados, a gente sempre está colocando ela aqui, porque ela é fundamental para tudo nas nossas vidas, porque tudo nas nossas vidas começa com a salvação. E a salvação, ela vem com um pacote completo, né? Então, vamos abrir lá em João, completo de quê? De prosperidade, de saúde divina, de libertação,
Então, tudo isso, quando você recebe Ele em seu coração, quando você faz uma aliança com Ele, quando você realmente, verdadeiramente reconhece Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, o que é que acontece? Tudo vai ser transformado. Não é da noite para o dia, é a partir da sua fé em ação, é a partir das suas ações também, suas atitudes, da santificação. Tem todo um processo a ser seguido, mas você vai ser uma pessoa liberta. Com certeza. Amém? E não só é espiritualmente não, é mentalmente também. Porque ele atua no corpo, na alma e no espírito. Tá certo? Então vamos abrir em João, né? Como eu falei, 3,16, que é uma verdade muito, muito absoluta aqui, que diz assim, o tema da minha Bíblia fala a missão do Filho. E diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no 17 ele diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então essa é a missão número 1. Essa é a missão, é o propósito de Jesus nessa terra, dele vir como homem. Mas quantos sabem que Jesus ele veio como homem, mas ele não usurpou, não quis se apegar à divindade dele. Você vai ver aí, a gente vai passar agora para Filipenses 2, para você ver a obediência, a humildade do coração de Jesus para cumprir o plano de Deus aqui nessa terra. E nós precisamos ter esse mesmo sentimento, este mesmo pensamento que Jesus teve. Então vamos lá para Filipenses, no Novo Testamento. É fundamental, amados, que vocês estejam nos acompanhando com a sua Bíblia, tá certo? Se você, como já foi dito em outros programas, se você não tem uma Bíblia física, você pode baixar uma Bíblia no seu celular, é gratuito, e você vai ter essa Bíblia para você fazer seu devocional e para você ler e se inspirar nessa palavra, tá certo? Que ela é soluções para as nossas vidas, ela traz soluções para as nossas vidas, ela salva nossas almas. Então lá em Filipenses, que já abri aqui, 2, a gente vai ler a partir do 5, que diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é Paulo falando aos filipenses, tá certo? Então ele está dizendo assim, que os filipenses estejam com o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. E hoje nós também precisamos ter esse sentimento, que é o quê? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele existia antes como Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo ou a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí no 9 ele diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vimos que lá em Lucas 18, 4, 18, nós vimos que ele sabia, ele leu na palavra lá em Isaías, que ele sabia para que ele veio, ele foi ungido para libertar os cativos, para pregar o evangelho aos pobres. E aqui, outra passagem importantíssima é saber que ele se esvaziou da divindade dele, para ser humano como eu e você, para entrar no plano do Calvário, para entrar no plano que ia redimir toda a humanidade. Então ele se esvaziou, ele foi homem, por isso chamado Filho do Homem, né? Então aqui ele deixou seu ego, ele negou a si mesmo, ele deixou seu ego de fora, tá certo? Ele foi humilhado, ele foi espancado, como nós já sabemos, pelas Escrituras. E ele viveu o amor, ele foi o próprio amor na terra, né? E nele não tinha dolo nenhum, não tinha pecado algum. Mas ele teve que obedecer, ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai dele, que é perfeita. E ele veio para fazer essa vontade, né? Então nós vemos que isso é um exemplo de humildade e obediência de Cristo. Então também devemos seguir os passos dele nesse sentido. Agora eu quero que a gente vamos entrar, porque como eu falei, o ministério de Jesus envolvia salvação, né? Libertação, cura e ensino. A gente vai agora para Gálatas 3:13.
não é? Que em Gálatas ele fala exatamente também sobre ele ter se colocado, ter nos resgatado da maldição da lei, né, para ficar em nosso lugar, né? Se identificou como homem, nos resgatou da maldição da lei, porque não tínhamos aliança nenhuma com Deus, nós não podíamos, porque o homem havia pecado, mas foi o que ele fez. Em Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso tem lá em Deuteronômio, certo? 21, lá no Antigo Testamento, tem explicando essa questão de você ser pregado no madeiro. Era uma morte indigna, era uma morte muito, muito triste, que só passava por isso quem tivesse feito um pecado muito terrível. E ele não tinha pecado, mas ele se imbuiu de todas as nossas falhas, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Para quê? Para que a gente pudesse se identificar e ser livre. Ele se identificou conosco para que a gente se identificasse com ele, com a plenitude dele e fôssemos livres. Todo aquele que o aceitar e todo aquele que reconhecer esse sacrifício. Amém? Aí ele diz assim: para que as bênçãos, por que ele fez esse sacrifício? Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, quando ele fala aqui a bênção de Abraão, ele está falando em todos os sentidos, que nós seremos abençoados materialmente, porque Abraão era materialmente rico, ele tinha muitas posses, então a gente não precisa andar em pobreza, a gente não precisa andar em miséria, a gente precisa crer que com ele, seguindo passo a passo as orientações, buscando a ele vai dar estratégia para que a gente tenha sucesso em tudo. Então, as bênçãos materiais de Abraão, ele era rico, então não necessariamente a riqueza para uns é igual para outros, mas a gente não vai ter necessidade de nada. Com Jesus nós não temos necessidade de nada. Outra coisa, Abraão era considerado amigo de Deus, então espiritualmente falando ele era suprido e emocionalmente também. Então, quando ele resgatou da maldição da lei, foi tudo isso, entrou no pacote da salvação tudo isso, né? Que a gente seja suprido, que a gente seja curado, que a gente tenha conhecimento da verdade, porque ele diz lá: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a gente precisa estudar, a gente precisa entrar nas Escrituras e ver realmente, de fato, o que é a lei do Senhor Jesus, que é a lei do amor. Amém? A lei do amor. E vamos aprender e praticar essa lei, porque com essa lei praticando, nós venceremos em todas as áreas, amados. Então vamos avançar. Então nós já vimos que ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele veio, a missão dele, que era resgatar a humanidade. Ele sabia que tinha que morrer na cruz, não é? Para cumprir o chamado dele, para cumprir a missão dele, o propósito dele, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância e pudéssemos sair dessa maldição da lei, que antigamente, no Antigo Testamento, ela prevalecia e agora não, era a lei do amor, e ele foi o próprio amor encarnado. E aí a gente vai agora ver os versículos sobre cura, né? Em Colossenses ele diz o quê? Que ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, certo? E o que é o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor? É paz, justiça e alegria. Quando temos essas três pilares, paz, justiça e alegria, nós estamos plenos, amados, porque pode cair o que cair lá fora. Nós estamos aqui preservados. Amém? Nós estamos preservados porque é Ele que nos sustenta. É Ele que nos sustenta. Vamos abrir agora em Lucas 4. Ainda em Lucas, a gente está em... Não, vamos voltar para Lucas, para a gente ver o ministério de ensino de Jesus. Ele ensinava, sabe por quê? Porque não bastava apenas curar e libertar. Isso era o primeiro momento. As pessoas geralmente iam para Jesus porque queriam se libertar de alguma coisa. Ou uma doença, como aquela mulher do fluxo de sangue, como a gente vai ver aqui a história da cura do gadareno. Nós vamos ver aqui, né? E vamos ver o que vamos aprender com essa história. Mas o principal era ensinar o reino de Deus. Ensinar. Porque no reino de Deus, eles podiam pegar o banquete completo.
o banquete completo. Quando Jesus ensinava sobre o reino de Deus, né, você podia acessar cura, acessar prosperidade, acessar libertação, sucesso, tudo que você almejasse na sua alma. Então, vamos abrir em Lucas 4:14, deixa eu ver, já estou aqui, que diz assim, ó, então Jesus, no poder do Espírito, ele era um homem que vivia debaixo do poder, ou seja, Jesus orava, Jesus fazia uma coisa sempre guiado, todos os planos dele, ela era guiado pelo Espírito Santo. Então, se você for ver, sempre no início de cada passagem, aqui quando ele foi ser tentado no deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Aí aqui no 14 ele diz, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Glória a Deus. Ele ensinava, amados, ensinava na sinagoga e muitos se maravilhavam com a doutrina dele. Por quê? Porque ele falava como quem tem autoridade. Ele tinha autoridade no que ele falava, ele tinha convicção no que ele falava. Então, quando ele ensinava, fosse por parábola, fosse com exemplo, e fosse aos próprios discípulos, esmiuçando muitas vezes a parábola que ele falava, né? Porque às vezes os próprios discípulos não entendiam, né? Por quê? Porque não era nascido de novo. Eles não tinham o Espírito Santo dentro. Ele apenas tinha os momentos que o Espírito Santo usava ele, como usou Pedro, para dizer que Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Então o Espírito Santo foi quem inspirou ele para falar aquilo, mas eles não entendiam as coisas na íntegra. E Jesus, ele ia ensinar, quando ele falou da parábola do semeador, ele foi ensinar parte por parte aos discípulos, esmiuçar aquilo ali. Então ele era um mestre por excelência. Amém? Então ele falava como quem tinha autoridade, né? E poder também. Ele tinha tanta autoridade como poder. Então as pessoas ficavam maravilhadas com a doutrina dele. Maravilhadas. E qual era a doutrina maior? Era de amor, de acolhimento. Era disso. Por isso que as pessoas tinham tanta sede de aprender dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, e aí, fora o ensino, né? A gente vê também que ele era muito usado para libertar. Sempre libertação. Libertação de espíritos malignos, libertação da alma. E não era só, porque quando você vê ele, quando entregaram aquela mulher que estava em adultério, né? E ele foi e disse não, e ele usou de amor e de compaixão com aquela mulher, e na hora ele tem estratégia do Espírito, amado, porque aquele que anda pelo Espírito, na hora, porque tudo que faziam com Jesus era para testar, sabe? Aquela coisa, vamos ver como é que ele vai sair aqui, vamos ver como é que ele se vai sair aqui. E Jesus sempre saía por cima, sempre saía maravilhado, e cada vez as pessoas ficavam mais maravilhadas com ele. Então com aquela mulher não foi diferente, a compaixão e o amor foi que prevaleceu, e por isso que ele falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Ele não precisou acusar aquela mulher, ele não precisou fazer nada que humilhasse, nada que denigrisse, não, pelo contrário, ele teve a compaixão e com atitude ele resgatou e acolheu aquela mulher, e a mulher passou a fazer parte dos discípulos dele, não é? Então é assim que ele fazia, sempre fez, Jesus sempre fez isso, sempre libertou no corpo, né? Porque quando os demônios tomavam posse daquelas pessoas, ele liberava, né? Ele liberava e a pessoa saía livre. Mas também na alma, porque quando sabe que essa mulher podia ter uma alma muito, como é que se diz? Angustiada, uma alma cheia de complexo, cheia de tristeza. Por quê? Porque ela sabia que havia pecado e as pessoas julgavam demais. Mas ele não, amados. Ele ressignificava a vida das pessoas. Ele trazia um alívio à alma das pessoas. Então é por isso que esse Jesus sempre vai libertar. Foi antigamente, hoje e sempre vai, eternamente vai salvar e libertar. Aleluia. Eu vou ler duas passagens aqui, né? Que a gente vai ver dois casos de libertação. A gente vai ler
o primeiro exemplo vai ser o exemplo do gadareno, né? Que uns chamam Gerazeno ou Gadareno. Tem Bíblia que fala Gadareno e tem Bíblia que fala Gerazeno, mas é a mesma cidade, né? Que ele era dessa cidade. Então vamos lá deixa eu ver aqui. Aleluia. É Lucas 8, ainda no livro de Lucas, a gente vai passar para o capítulo 8, versículo 26, que fala a cura do endemoniado Gerazeno, certo? Antes de falar dessa passagem eu vou falar Gadareno, tá certo? Eu acho mais fácil. Então, antes de falar da passagem do Gadareno, eu queria que vocês atentassem para essa passagem acima que fala da tempestade, certo? E por que eu quero enfatizar isso aqui? Porque Jesus, amado, você vai ver que Jesus determinou que eles iam passar para o outro lado do lago, para salvar a vida desse homem. Então, quero dizer para você hoje que você é muito importante para Jesus. Nós somos muito importantes para Jesus. Uma pessoa, amado, que a gente possa alcançar com essa palavra, vale a pena, porque você é muito importante. Então, ele disse, passemos para o outro lado. E lá ele alcançou quem? A vida desse homem. E você vai ver quão importante foi a salvação desse gadareno. Então, vamos lá. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros, ou seja, no cemitério. Ele vivia aquém, ele vivia aquém da sociedade, ele não vivia nu no cemitério, né? Endemoniado. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. No 29, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Só para uma observação, legião, amado, são 6.000 demônios, para você entender a gravidade do caso. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que ele lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, os donos do porcos, né, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então Jesus estava libertando esse homem, amados, de uma eternidade que esse homem vivia preso com esses demônios. E por quê? Por que foi que o inimigo levantou essa tempestade? Achando que eles iam desistir, achando que não ia dar certo. Mas quanto sabe que a última palavra é do Senhor Jesus? A palavra final tem que ser de Jesus, amado. Tem que ser dessa palavra aqui, ó, da Bíblia. É nela que você vai se inspirar, é nela que você vai acreditar até o fim. Até o fim. Porque ela diz: seja fiel até o fim e você terá a coroa da vida. Então, quando ele disse: passemos para o outro lado, ele já tinha dado a ordem, não tinha nada que impedisse. Não tinha tempestade, não tinha nada. Por isso que ele disse: homem de pequena fé. Porque ele só repreendeu, a tempestade passou. E ele foi salvar essa alma do outro lado. Agora vamos continuar aqui. Os Gerazenos rejeitaram Jesus, né? É o título que tem aqui. Então saiu o povo para ver, no 35, continuando. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Glória a Deus. E ficaram dominados de terror. Olha para isso.
E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo, né? E o povo rogou que Jesus fosse embora, que saísse dali, porque eles estavam com muito medo. Porque afinal Jesus tinha salvo aquele homem daquela situação que já afligia tantos e tantos anos, né? Então eles disseram: quem é esse homem, meu Deus, que fez um milagre tão grande? Então eles ficaram atemorizados. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. E que nós podemos aprender? Eu linkei aqui alguns tópicos que a gente pode tirar dessa passagem. Essa passagem, primeiramente, como eu falei para vocês, Jesus, ele vai aonde quer que seja para alcançar uma vida que esteja desejosa dele. Esse homem, ele não tinha, ele não tinha o juízo perfeito, né? Mas a misericórdia e a compaixão de Deus o alcançou. O Senhor deixou toda a multidão lá onde ele estava, né? E pegou os discípulos e foi para o outro lado, para alcançar essa vida, né? Então a gente tem que entender que ele nunca medirá esforços para chegar no coração daquele que está aberto para recebê-lo. Amém? Ele vai usar tudo que ele puder e quem ele puder para alcançar essas vidas, né? Então a gente precisa não só estar de coração aberto para recebê-lo, como a gente também está de coração aberto para fazer a obra dele, levar essa palavra às pessoas e levar plenitude, e levar amor, e levar refrigério para as pessoas que estão precisando nesse mundo tão tenebroso que está aí fora. Segundo, o inimigo sempre vai levantar, amados, obstáculos, circunstâncias para nos parar, para que nós desanimemos, para que nós fiquemos com medo. Mas nós temos que entender que o maior é que habita em nós. Que o maior, por isso que eu digo que é importantíssima essa aliança com Cristo. Por quê? Porque quando você tem essa aliança e o Espírito Santo passa a selar você e morar em você, nada pode te parar. Nada pode nos parar. Por quê? Porque nós não vamos desistir. Então, por isso ele levantou a tempestade, porque ele achou, talvez se os discípulos estivessem só, né, eles pudessem desistir, né? Mas como tinha o Todo-Poderoso estava com eles, amém? E hoje nós temos o nome dele, que está acima de todo nome, que nós vimos aqui em Filipenses. É o nome que está acima de todo nome, acima do céu, da terra e debaixo da terra. Então nós temos esse nome para nos acolher, para nos segurar, nos sustentar. E o sangue dele que foi por nós. Terceiro, precisamos entender que a última palavra é do Senhor, como eu já falei. Então não é Satanás que vai ditar as regras. Então se Jesus tinha dito, passemos para o outro lado, a palavra dele vai ser cumprida, amados. Então você tem que entender, se você tem alguma palavra de Deus na sua vida, se você já teve alguém que deu uma palavra para você, se sustente, persevere, porque vai ser cumprida. Vai ser cumprida, não desista. Outra, Jesus não entra nem permanece onde não é desejado. Então nós vemos que aqui, depois que ele salva a vida do gadareno, o que acontece? O povo da cidade ficou atemorizado, né, com aquela situação e simplesmente pediu para Jesus ir embora. E Jesus sai, porque ele não vai ficar onde ele não é desejado. Então deseje hoje, deseje com afinco hoje, que ele venha fazer morada no seu coração. Porque faz toda a diferença na sua vida, amado. Aqui hoje você pode confessar Jesus, fazer a oração até aí na sua casa, hoje, agora. E dizer, Jesus, eu quero você. Eu quero ter essa aliança contigo, Pai. Porque os dias são maus, amados. E a volta está muito próxima, muito próxima. E por último, quando temos um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, sempre iremos querer mais dele e querer ele o tempo todo. Então foi o que aconteceu. O gadareno rogou pelo contrário do que o povo da cidade fez. Ele rogou para que Jesus, já que você não vai ficar, Jesus, me leve com você, rogou para ir com ele. Ele não queria nem saber, ele queria estar com Jesus. Mas por que, Jesus? Porque Jesus não levou. Porque ele precisava testemunhar do que Deus fez na vida dele. E se você continuar lendo, você vai ver que este homem ganhou várias cidades para Jesus.
assim como a mulher samaritana, assim como várias pessoas que tiveram contato com Jesus e foram acolhidos e foram amados por Ele. Amém? E para encerrar, amados, a gente vai... eu queria que abrissem aí em Isaías 43. Eu vou encerrar com esse texto de Isaías. A gente vai ler alguns versículos desse texto para você entender que ainda no Antigo Testamento o Senhor já era conosco, o Senhor sempre foi conosco, o Senhor sempre está segurando a nossa mão por todas as coisas que nós possamos passar. Amém? Então ali diz aqui, ó, não temas, Isaías 43, versículo 1b, diz, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele sempre quis a gente, quando nós éramos inimigo dele. Antes de Jesus vir resgatar todo mundo, ele já nos queria. Ele já nos queria. Isso é no Antigo Testamento. E ele diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, estes não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. Aleluia. Vamos para o 11, a gente vai sair pulando aqui. No 11 ele diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ele é o Senhor, amados, e fora dele não há salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E fora dele, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele diz, aí no 12, eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus, amados. Agindo Ele, ninguém pode te impedir. Então, quando você tem Ele no seu coração, verdadeiramente você vai ter um Deus que é por você, que Ele peleja por você em qualquer causa da sua vida. Em qualquer causa da sua vida, essa palavra ela tem respaldo para mim e para você. Amém? Vamos pular agora para o 19. O 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então ele diz que ele vai colocar um caminho novo. E esse caminho é quando você o encontra, quando você tem um verdadeiro encontro genuíno com ele. Esse caminho vai ser caminho de bênção. Você vai sair do deserto, você vai entrar no jardim dele. Amém? Na paz que excede todo o entendimento. E aqui, ó, aí vamos lá. Porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Glória a Deus. E aí vamos para o 25. Ele diz, eu mesmo, sou o que apego eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Olha que bênção. E dos teus pecados não me lembro mais. Amados, a partir do momento que você deseja o Senhor no seu coração, não importa o que você vê, você vai vir como está. E Ele não vai te lembrar nem passar em rosto nada que você fez. Ele vai querer lhe transformar daqui para frente, meu amigo. Aleluia. Aí ele diz, desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta tuas razões para que eu possa justificar-te. Tá certo? Então ele é um Deus justo, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que não vai lembrar do que nós fizemos, deixamos de fazer. Ele é um Deus que te ama incondicionalmente. E nessa tarde eu espero que vocês tenham aberto o coração de vocês para receber essa palavra, para verdadeiramente acolhê-la em seu coração, Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? E eu quero fazer mais uma oração por você. A gente vai encerrar o programa agora. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar nos ouvindo neste horário que você possa estar, pode ser de manhã, à tarde ou à noite, mas essa palavra vai te edificar grandemente. E eu creio, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa, Pai, que está do outro lado dessa TV e vendo essa ministração, Pai. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor está tocando corações de pessoas agora, libertando, curando, ensinando, Pai, as tuas verdades, porque só com as tuas verdades é que seremos verdadeiramente plenos, Pai. Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença nesse local aqui e na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que elas vão se render a ti, em nome de Jesus.
Amém. Muito obrigada. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.